E agora, Ensinar e Aprender, by Cecília Góes. Muito boa tarde, mais uma sexta-feira, friozinho, mas tá ótimo aqui. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que é uma ex-aluna minha, e é isso que aquece o coração da gente. O discípulo superando o mestre. Tassiana. Oi. Boa tarde, gente. A Tassi é minha ex-aluna, agora psicopedagoga e mais do que isso, agora uma parceira, e nós vamos falar dessa parceria no final do programa, mas ela vai contar rapidinho que ela tem uma microempresa chamada Conexões do Saber. O que nós fazemos lá na Conexões do Saber, Tassi? Nós promovemos formações de educadores, né? Desde professores que estão se formando em pedagogia até gestor de escola, com cursos livres online e também encontros presenciais aqui em São Paulo. Então essa é a nossa parceria. Começamos a fazer esses reencontros com alunos, o que é uma coisa muito gostosa, porque você vê que a sementinha que você plantou está dando frutos. Olha que maravilha! Vejam que isso aquece o coração da gente e também traz muito orgulho, porque você vê que os alunos estão caminhando, estão evoluindo, estão se capacitando e, mais do que isso, virando startups. Olha que coisa boa, né, Tassi? Com certeza. Você agora é uma startup, fala aí. É uma startup de educação e eu não consigo largar a Cecília, sempre buscando desde o TCC, mentoria. E é isso aí, tô muito contente com essa nossa parceria nova. Eu também, Tassi, muito contente, mas vamos ao nosso tema de hoje. Vamos. Bárbara, meu amor, tudo bem? Lene Henrique, muito bom. Vamos lá, minha gente. O nosso tema de hoje é relações interpessoais em sala de aula. Nós temos visto aí ultimamente alguns conflitos aparecendo em sala de aula, professores sendo agredidos e a coisa não é bem assim. Não temos que ficar presos às notícias e sim analisar a razão de ser, o porquê estas coisas acontecem. Então, algumas dicas nós vamos dar por onde começar para que essas coisas não venham a se desencadear dessa maneira, de forma que o ambiente, que a recepção de alunos, o convívio com eles se modifique a partir das coisas que nós vamos discutir aqui, que é só uma pílula de tudo que podemos fazer, né, Tassi? Com certeza, mas já ajuda. Ajuda muito. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a importância do vínculo. Quem é que não gosta de estar com um vínculo formado? Por exemplo, nós temos um grande vínculo. Sim. Você foi minha aluna. Durante o nosso convívio, nós fizemos este vínculo e ele foi tão representativo que você se formou em? Pedagogia. Mais que ano? Em 2014. 2014. Nós estamos em 2019? Sim. Tassi, fala pra mim. É como se fosse ontem para você falar comigo? É como se fosse ontem. O que aconteceu com essa sementinha que eu plantei aí dentro de você? Como é que você se sente fazendo contato comigo depois de tanto tempo e parecendo que foi ontem? É muito bom a gente conseguir manter contato com os professores que fizeram parte da nossa história, que amadureceram, né, o nosso profissional. Então, eu adicionei desde o início na graduação a Cecília nas minhas redes sociais. E depois que acabou a graduação, que a gente sente aquele "e agora, tô sozinho", o importante é que eu posso buscar a Cecília em todo momento. Então, desde que a gente se encontra sem querer no mercado, que já aconteceu, Né? conta as novidades ou me ajuda aqui, tô com uma nova empresa, tô com um projeto, queria saber a sua opinião, me ajuda com a sua experiência. Então, quando a gente tem um vínculo, né? Então, a gente se sente acolhido, pertencente, importante. Perfeito. Esse formar vínculo é de fundamental importância nas nossas relações em todo o âmbito. Mas na sala de aula, especificamente, você tem que fazer o vínculo com cada um dos seus alunos. E esse vínculo se faz pelo olhar, pela relação de confiança, pela mostra de competência que você coloca. Eles percebem quando você domina, quando você sabe o que está falando ou quando você está inseguro. Então, competência e senso humanizador são dois itens, duas habilidades que você tem que ter necessariamente, que vai fazer com que flua melhor o trabalho em sala de aula. E o vínculo
é algo que faz parte da dimensão emocional do ser humano e ele é extremamente necessário para que as relações possam fluir bem. Aqui, Exato. por exemplo, na rádio, eu tenho um vínculo com cada uma das pessoas que trabalham aqui. Então, se a gente simplesmente chega, adentra a porta da rádio e fala boa tarde, entra, senta e faz o programa, é uma coisa. A outra é você ser recebido com um abraço, é você cumprimentar todo mundo, o vínculo está feito. Sim. Então, a criança precisa que este vínculo seja estabelecido. E aí, Tati, eu te pergunto, né? Na realidade, na vida, depois a gente entra no âmbito da sala de aula, mas na vida, quem é ensinante e quem é aprendente? Sim. Na verdade, nós aprendemos a todo momento. Exato. E sempre, né? Sempre. E nós só aprendemos de quem nós permitimos que nos ensine. E é aí que entra o vínculo. Exato. Porque tanto esse respeito, esse carinho, essa reciprocidade, Claro. e até pessoas que a gente não conhece, mas ela traz alguns sinais que a gente permite que ela nos ensine. Sim. Por isso que o vínculo ele é tão importante. E na vida, a gente muda, né? De ensinante para aprendente, dependendo da situação. Por isso que a gente fala muito que o professor aprende muito a cada aula. Exato. Porque o jogo vira a todo momento, quando a gente está aberto ao vínculo, quando a gente está aberto à comunicação, aberto para enxergar o outro para ensinar mais. Por isso que o professor também, ele Ele tem é um essa- aprendente, né? Com certeza. Se nós não nos colocarmos com humildade, diferente de servilismo, tá, gente? Uhum. Humildade significa você reconhecer que não sabe tudo, você não ter prepotência. Então, você tem a humildade de admitir que você vai aprender com os seus alunos também, que você vai aprender com uma ex-aluna também, que você vai aprender na vida até com a criança com a qual você convive ou com aquela que você vê de vez em quando. Agora, trazendo isso para dentro da sala de aula, ensinantes e aprendentes somos todos nós dentro daquele espaço. Também. Porque nós aprendemos com eles, eles aprendem entre eles por conta da diversidade, que é uma coisa muito legal que acontece. Uhum. O que você acha dessa questão da diversidade na sala de aula? Lembra quando a gente falava nas aulas de currículo? Sim. Que a homogeneidade, imagina se fosse todo mundo igual, todo mundo com o mesmo cabelo. Nossa, seria uma coisa muito chata, né? Exato. Todo mundo com a mesma forma de aprender. Não Então, é? nossos planejamentos, a vida seria monótona, né? Exatamente. O que enriquece, né? O barulho de um, é a conversa do outro, é o agito daquele, é o silêncio do outro, é aquele olhar que diz tudo, mas não está falando nada verbalmente. Então, neste momento, você vai aprendendo a ser junto com eles. Sim, porque o professor ele faz parte do grupo, ele tem suas particularidades, ele faz parte da diversidade. Isso. E o bacana, né, porque eu comecei a estudar o meu TCC, então desde então eu não paro de estudar sobre o vínculo, sobre a diversidade, sobre esse grupo. Qual era o seu tema mesmo do TCC? Era o ambiente da sala de aula como espaço motivacional para aprendizagem. Olha só. É exatamente isso. Eu tive que estudar o fracasso escolar e aí começou a falar assim sobre o vínculo do professor. Então, como é natural a gente estabelecer vínculo com o outro. Isso. Eu cheguei aqui, conheci o diretor, conheci o recepcionista. Tem pessoas que imediatamente eu já vou me vincular, porque deve ter Claro. uma personalidade parecida com a minha, com a cultura. Isso acontece na sala de aula também. Exato. Mas aí tem aquela criança que pode ter uma cultura diferente da sua, aquela criança que você sente que é difícil estabelecer vínculo. Perfeito. E aí fica mais difícil de estabelecer o processo de aprendizagem. O que o professor tem que fazer? Conseguir outras formas de se vincular a ela. Pelas Exato. experiências de aprendizagem, porque é só através do vínculo que a gente consegue ensinar e aprender. Eu diria, pela experiência, e você já tem um pouco de experiência também, que eu afirmo que 70% do sucesso, do fluir do processo de ensino-aprendizagem está garantido por essa conquista do vínculo. Exato. Uma vez feito o vínculo, tudo flui. Tudo vem com mais facilidade, tudo adquire mais significado, porque no momento em que você faz a conexão, conexões do saber, hein? Uhum. No momento em que você faz a conexão com eles, que a aula começa, se o vínculo já existe, aqueles olhares já se voltam para você com
natural. ficam à vontade, com espontaneidade. Você já garantiu, por exemplo, que existe um ambiente de diálogo aberto, que você está ali para isso. Era assim nas nossas aulas? Era assim, era por isso que eu aprendi bastante também. É porque, assim, às vezes, né? Uma outra coisa importante que a gente precisa ressaltar aqui, na condição de ensinante, você tem que realmente mostrar uma postura de seriedade, compromisso e responsabilidade, o que não significa que você, em momento algum, tenha que usar de autoritarismo. A sua Uhum. autoridade é conferida pelo seu conhecimento e não pelo seu autoritarismo, né? E às vezes nós achamos que alguém é de alguma maneira, pelo simples fato que a gente olhou e falou: acho que tal pessoa, acho que essa professora é brava. Você pensou Uhum. isso de mim no começo, Tassi? Sim, no Pensou, começo eu olha aí, tá vendo? pensei. As confissões aqui depois de tanto tempo. Mas foi rapidinho também, foi só a primeira impressão. É, Que aí porque você já começa a assim, conversar com a gente. é verdade, a gente tem que mostrar realmente uma atitude séria, Uhum, de compromisso e responsabilidade, mas imediatamente começar essa tessitura do vínculo, que é tão importante. uhum, E aí a coisa começa a fluir, né? E isso. depois, quando finaliza o semestre, vem aquele chororô, né, Tassi? Sim, que ninguém consegue largar. Não é? A gente tinha vontade que começasse tudo de novo, que aquele momento não acabasse. Uhum, Mas o que é legal de tudo isso é que o vínculo prossegue, tá aqui. A prova uhum. viva de que o vínculo foi feito, ele está aqui. E nunca mais se rompe, não E o é? mais bacana disso, dessa mudança também na forma de educar, de poder estabelecer o diálogo com os alunos, é que Sempre, nós sim sempre. continuamos, o professor continua com a autoridade, com essa autoridade do conteúdo, do conhecimento, Exato. mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa, ele é um colega nosso que ele consegue Exato. construir com a gente novos conhecimentos e tá sempre aberto a nos atender, né? Nas Mas isso nossas tem a ver com dúvidas. empatia, não é, Tassi? Tem tudo a ver com empatia. O vínculo, tudo a ver com a Vínculo e empatia. empatia, porque assim, é, às vezes a explicação de algum conteúdo, né, é muito óbvia para você. Exato. Mas agora pode não ser óbvia para muitos ali que estão na sua frente, pequenos, adultos, não importa a idade do aluno. Aquilo é óbvio para você, mas quando você terminou de falar, você vê que tem uns 4 ou 10 ali com cara de paisagem, tipo, não entendi. E isso entra também na sala de aula, o professor, por exemplo. Nós temos diversos estilos de aprendizagem. Sim, Então, se eu for uma professora visual e eu concentrar as minhas aulas apenas no meu estilo, que isso, os meus alunos que têm o mesmo estilo que o meu, eles vão ser beneficiados, mas e os demais? claro. Então, olha a empatia aí para você construir o vínculo com eles. Às vezes eles de cara acharam, poxa, a Tássia é séria. Pode ser também. Sim. E aí eu vou e promovo uma experiência multissensorial e consigo ali construir vínculo com aquele aluno que me achava sério. E agora ele já não me acha mais, porque eu deixei ele feliz, porque eu ensinei para ele. Isso. Você se mostrou como um ser humano, como alguém como ele, que tem sentimentos, que tem sensibilidade, enfim, e que se importa com ele. Isso, Não é? se importar, né? Então a gente media o aprendizado, a gente media. Nós não somos os transmissores, né? Igual era Claro, visto claro, que antes. acabou essa história, né? Aham. E tendo falado todas essas coisas, que são, vamos dizer assim, algumas dicas reais para você lidar em sala de aula, para a gente entrar no próximo assunto, se todo esse cuidado foi tomado desde o primeiro momento que você botou o pé numa sala de aula, eu acho que o que a gente vai falar agora poderia ser preventivamente evitado. Não é, Tassi? Sim. O que nós vamos falar agora? A pergunta que eu coloco para vocês é a seguinte: as condutas inadequadas, essas agressões, todas essas coisas que a gente tem visto acontecer em sala de aula, seja em escola pública, seja em escola particular, seja aqui em São Paulo, seja em qualquer lugar do mundo, eu faço uma pergunta. Essas condutas inadequadas surgem do nada? Inesperadamente? Com certeza não. O que faltou aí para chegar nesse ponto? Tem dois caminhos, né, que a gente tem que seguir sempre sobre as condutas inadequadas. Primeiro são as habilidades sociais, que o professor Sim. pode colocar também
nessa intencionalidade da aula. Então, perceber Isso. que os alunos, que o seu grupo de estudantes tem alguns gaps na habilidade interpessoal, Isso. isso promove, sim, problemas de comportamento. Porque, na verdade, se eu fiquei chateada com a Cecília e eu tenho essa habilidade social, eu vou falar: Pro, fiquei chateada com o jeito que você falou Isso. comigo. Mas se eu não desenvolvi isso desde a educação infantil, eu posso ser agressiva, né? Para Exato. demonstrar que eu não gostei, eu me comunico errado. Mas tem diversos outros exemplos. E o outro também que está permeado a isso, para o professor conseguir perceber que o aluno não tem uma habilidade social desenvolvida, ele também tem que estar atento a esse aluno. Aí, esse é o ponto. Exato. Ele tem Esse que é o olhar. ponto, Tassiana. Eu já acompanhei, eu só trabalhei em escola particular como professora e até como coordenadora. Presenciei problemas de comportamento porque o professor não estava vinculado à criança de Aí que tá. educação infantil que estava com fome, que estava com sono, que estava passando por um problema difícil e aí surgiu o conflito. Aí é que tá. Então, o que a gente quer dizer com isso? Primeiro, uma coisa importantíssima para a trajetória de ensino-aprendizagem, que vai culminar lá na frente com o TCC, a criança tem esse passo a passo naturalmente. A criança é observadora e Uhum. curiosa. Então, nós temos que manter isto em nós. Sermos também observadores e curiosos no bom sentido. Na medida em que eu busquei fazer o vínculo, eu faço leitura corporal, tenho que adquirir cada vez mais feeling em cima disso. Então, eu noto, como o aluno nota em nós também, quando alguém entra um pouquinho cabisbaixo. Poxa, mas aquele aluno não é assim, Uhum. né? A Tassi, ela costuma ser comunicativa, ela entrou em sala hoje, abaixou os olhos. O que será que está acontecendo? Se eu não faço esse movimento, ele não vai se perceber notado e muito menos acolhido. Então, eu posso ter 20, 30, 40... Eu digo isso, gente, porque eu vivo isto Uhum. há 32 anos. Então, eu já tive número de alunos em sala de aula de 20 a 120. Então, não importa, você tem que... não é uma capacidade com a qual nós nascemos, mas é uma capacidade que você pode potencializar. Ou seja, estar atento, percorrer o olhar o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, não perder o fio da meada do que você está trabalhando. E aí, você notou que tem algum aluno que não está bem, etc., perceba isso, porque você vai preventivamente ver que tem alguém, ou alguns alunos, não só um, que pode estar tendo um comportamento que é um pouquinho diferente dos outros e diferente do que ele costumava vir sendo. Sim. Então, você já tem que se atentar. Porque, gente, um comportamento inadequado tem uma causa. Sim, sempre tem uma causa. E todos têm a necessidade de se sentirem importantes e pertencentes no grupo. Então, às vezes, basta você sinalizar que tem algo errado, ou você, por exemplo, nossa, você se abrir também como professor para dar exemplos para ele. Olha, eu já passei por isso, mas o que acontece? Eu tô falando com você porque quando a gente tá triste, a gente não aprende direito. A gente tá Claro. pensando no quê? Na tristeza, na situação problema. Quando eu tô com fome, eu também não aprendo direito. Então, a gente trazer essa humanidade, né, para a relação com o aluno também. É um passo que é muito Claro. importante. Eu tenho certeza que você lembrou das 4 dimensões humanas, Sim, não é? com certeza. Então, por exemplo, se na dimensão física você citou, se o aluno está com fome, Uhum. não vai render, ele está com fome. Se ele está com uma dor física, ele está com dor de dente, ele está com dor Ele de também não cabeça, vai. ele também não vai aprender. Por quê? A dimensão cognitiva fica meio que encolhida, enquanto que a física está mais... Tá pegando mais Tá energia. ressaltada, porque ele tá focado naquela dor, porque não tem como, tá doendo. Uhum. Imagina você assistir uma aula, ter que prestar atenção e tá morrendo de dor de dente, por Exato. exemplo. Agora vamos à dimensão psíquica. Se ele perdeu um animalzinho de estimação, se ele tomou um castigo que talvez não tenha sido justo... Se o melhor amigo tá com outro amigo agora, parou de Isso, falar para com eles, ele, isso já é um problema. é um grande problema. Não é uma bobagem. Uhum. É um grande problema. Ele vai se entristecer. Ele entristecido, ele está focado na tristeza, como você disse, Uhum. e o cognitivo está lá, fechadinho, Em porque não vai segundo entrar plano. nada. Não vai. Então, essa nossa observação, ela tem que ser intensa
constante. Eu costumo dizer que a gente precisaria ter olhos em volta da cabeça, às vezes, não é, Tassi? Eu gostaria. Na hora que inventarem isso, se a tecnologia chegar nesse momento, eu vou adorar. Não é que nem aquela menina do Exorcista, não, gente, pelo amor de Deus, tá? Não é pra girar a cabeça, não é isso que a gente quer dizer. O que a gente quer dizer é que é uma observação muito atenta. Sim. Sabe o que eu me lembrei, Tassi? Do quê? No berçário, por exemplo, né? Tem aquela Uhum. coisa de você achar que pode ser aquela tia, que não é tia, não é? Professora. Professora. Mas basta que seja aquela senhorinha simpática, boazinha, que troca a fraldinha. Não. Não é suficiente. Por quê? Tem o choro da dor, tem o choro da Uhum. fome, tem o choro de alguma coisa que está incomodando, tem o choro do sentimento da falta, que Uhum. o bebê não tem registrado ainda, mas a mãe não está ali. Exato. Naquele momento é um choro, vamos dizer assim, de solidão, não Uhum. é? Sim. Então, assim, aprender a diferenciar os choros. E, como neste momento da criança é assim, uma explosão de neurônios em ebulição, e ele ainda não coordena isso, ele expressa coisas. Sim. E é por isso que tem que estar lá o pedagogo especializado para fazer essa leitura. Eu concordo, porque é diferente do cuidar. Se tem Claro. um pedagogo já no berçário, já na educação infantil, o que acontece? Ele vai atuar com intencionalidade nos Isso. avanços da criança. Uma coisa que eu lidei muito, né, como coordenadora. Então, às vezes, a criança morde, desde os Isso, menores. por exemplo. E Aham. aí eu fiz muitos atendimentos, tanto com professores quanto com pais, Sim. para a gente mediar essa situação. Então, então tem um aluno que é agressivo, ele morde, ele é errado, o meu filho sempre deixa, ele é o santo. Não, não é isso. Então, são habilidades que a gente tem que desenvolver, tanto de controlar um lado e também de empoderar o outro, Isso. desde a educação infantil. Então, é desde o berçário, porque se você deixa aquela criança que mordia, mas sem você fazer intervenções com o pai, conversar com a Claro. professora e atuar na sala de aula, ele vai crescendo acreditando que ele é o quê? Agressivo, que ele bate, que ele sempre foi assim desde pequeno. Olha como a gente vai cristalizando, às vezes, esse Coisas. problema de comportamento que poderia ser solucionado se atuado com um pedagogo. Então, assim, não é escolinha, é Não. escola de educação infantil, não é tia. Vamos ler Paulo Freire, professora sim, tia não. Sim, Ah, com certeza. E eu repiso isso aqui no meu programa várias vezes, que um pediatra não abre um consultorinho. Uhum. Mas ele atende criança, por que não é um consultorinho? Porque não é um consultório. Então, a nossa é uma escola, uma instituição de educação infantil, né? Exato. E não tem essa coisa da tia. Porque, havendo esse conhecimento, isso vai dando continuidade, depois ele vai para o maternal e assim por diante. A gente tem todo um conhecimento da psicologia do desenvolvimento Com certeza. para poder lidar com essa criança. Não é assim, alguém que só vai cuidar. Cuidar só, não. Cuidar é em casa. Não que Exato. você não cuide na escola, Sim. mas cuidar é em casa. Nós temos uma função que vai bem além disso e de responsabilidade gigantesca, né? Com certeza. E aí, eu espero ter ficado claro, nós agirmos preventivamente de maneira que a gente pegue essa causa no começo, antes que o problema comece a crescer, não é, Tassi? Com certeza. Com certeza. São ganhos para o futuro, né? Porque muitas vezes a gente olha essa criança que tá ali com um problema de comportamento para o professor. A gente fala que é absurdo. Nossa, que problema de caráter. Mas, na verdade, não é isso. Essa pessoa que está agressiva, ela precisa de ajuda. Claro, é uma forma Ela- que ela tá fazendo de pedir socorro, né? Ela não está se sentindo pertencente. A culpa não é do professor que está em sala de aula. O que a gente está falando é que cada um pode fazer o seu papel Isso. para a gente transformar essa situação que está sendo vista como natural, como se fosse algo que não pode resolver. E estamos pode, atribuindo sim. culpa a essa criança, né? Exato. Ou a esse adolescente que pode chegar a uma atitude bárbara como aquela que nós vimos. Mas, Sim. sério, eu gostaria de saber todo o precedente dessa história e saber onde começou lá. O que é que... Você tem sempre que se perguntar, o que é que eu não estou vendo? O que é que eu não estou percebendo? Em que tenho que ficar mais atento na minha sala de aula, nos meus alunos? Em que
momento eu tenho que ficar mais vinculada a este ou àquele, porque estou atenta. E aí, agir preventivamente. A gente não tem a cultura da prevenção, né, Tassi? Não, só da remediação. É muito triste isso. Exato. E quanto mais o professor consegue estabelecer o vínculo com a família, Aí sim, é muito importante. com certeza. Eu só resolvo o problema com a família porque nós somos especialistas em educação, mas quem é especialista na criança é o pai e a mãe. Exatamente. E aí, ele sabe coisas que nós não sabemos. Na hora que a gente troca, ficamos super poderosos. Aí fica mesmo Juntos somos invencível. mais fortes, Com assim certeza. como ele, como não tem muitos parâmetros, às vezes o casal, a maioria das famílias hoje tem até 2 filhos, né? É muito difícil que tenha mais do que isso. Então, como ele tem pouca referência, muitas coisas ele acredita que seja tranquilo, normal. Não, isso é. Mas, como você tem vários alunos na mesma faixa de idade, logo um comportamento diferenciado ele vai emergir e você vai ficar atento. Opa, tá acontecendo alguma coisa com aquela criança ali. Exato. Você vai ficar atenta. E aí busque oportunidades de conversar com essa criança, acolher. Eu não estou falando de um sentimento piegas de amor, mas eu estou falando de um amor verdadeiro, de você trabalhar com paixão, que não quer dizer dó, é fazer as coisas com paixão. Literalmente essa é a palavra. Exato. Então ele vai sentir isso em você e ele vai se aproximar. E o toque vai depender de como ele recebe. Porque você não precisa tocar fisicamente, Não. necessariamente, não é? Você pode tocar com o olhar, você pode tocar convidando para conversar. Não faça isso na frente de todo mundo. Sem exposição, Né? sem o respeito que todo mundo merece. Sem exposição, sem comparação. Exato. Então, essa riqueza que você disse da nossa parceria com a família é bárbara, porque eles sabem coisas sobre aqueles que nós não sabemos, mas o vice-versa também. Exato. Não é? Você, nossa, mas em casa ele não faz isso, né? Eu me lembro do caso de uma mãe em clínica, né? Que ela ficou inconformada que o filho, já adolescente, conseguiu fazer um trabalho em grupo sem a presença dela. Olha. E aí ela foi na escola muito brava e disse, como assim? Que meu filho conseguiu fazer um trabalho em grupo e eu não estava junto para ajudar. Quer dizer, ela meio que tinha o filho como refém para que ela se sentisse necessária. Sim, tinha uma relação ali que estava... Uma simbiose muito negativa. Sim. E então, o menino resolveu se libertar porque sentiu vínculo, E viu que era sentiu capaz. acolhida, se sentiu capaz, ganhou autonomia. Exato. Então, qual é o nosso papel? Imagine se eu ficar pensando aqui como que a Tassiana conseguiu chegar ao que ela está chegando agora, sem eu estar ajudando em todos esses anos. Mas é aí que é o erro, né? Se nós não dermos autonomia, condições de autonomia, ninguém cresce. Exato. Viramos bengalas ao invés de mediadores. Exato. É a educação do ser capaz, né? Desde os primeiros sinais de autonomia, de você verdadeiramente ensinar, então a pessoa ela vai ser capaz de atuar. E muito disso, eu acho que também tem que ter uma empatia pelo professor. Sim. Do quê? Desse momento aqui, por exemplo, da gente exemplificar, né? Porque nós fomos educados de uma outra forma, de uma forma mais autoritária, não foi? E é engraçado que os pais, mesmo novos, esperam que a escola seja aquela escola que eles tiveram. Então- Isso é possível, Tassi? Não, então é muito difícil transformar, às vezes, esse modo por causa das experiências que nós temos, que são limitadas ainda. Então, vamos lá no Edgar Morin lembrar, né? Sim. Reforma do pensamento, a cabeça bem feita, vamos quebrar paradigma, vamos mudar. E Tassi, essas foram as nossas propostas e sugestões. Se você queira acreditar ou não, o nosso programa está acabando. Ah, eu não acredito. Acredite. Você falou que era rápido mesmo. Foi muito rápido, né? Foi ótimo. Mas nós vamos voltar, né, Tassi? Com certeza. Nós vamos voltar quando a nossa proposta estiver redondinha. Ela volta aqui comigo para a gente contar a respeito disso. E espero que você tenha aproveitado as nossas propostas e sugestões. E eu prometi de contar o que é a Conexões do Saber. Conta aí, Sim. Tassi. Nós, né, então, em conversa com a professora Cecília, nós vamos elaborar um curso de neuroeducação juntos. Então, é aí a nossa palhinha aí das novidades. Nós fazemos formação para educadores, em geral. Desde o início da formação até de gestão. Eu tenho me dedicado bastante a isso, tanto é que tem uma palestra também presencial vindo por aí, lá na nossa
InSelf em Pinheiros, que nós vamos em breve estar fazendo esta palestra lá. Ela vai ter 2 datas. Eu prometi já no programa passado que eu vou dizer para vocês quando é que vão ser marcadas as datas presenciais. A InSelf é uma clínica terapêutica e um espaço de ensinar e aprender também. E a equipe de lá é uma equipe fantástica. Guilherme e Kátia, muito obrigada pela acolhida e pelo vínculo que nós já fizemos. E hoje nós vamos ficando por aqui, encerra agora o nosso Ensinar e Aprender e eu te espero na próxima sexta-feira com Ensinar e Aprender by Cecília Góes.